Bom dia, pessoal do segundo ano. Então, vamos à correção da atividade sobre permutação. Na questão 22, quantos são os anagramas da palavra saber? Então, anagramas são palavras formadas a partir das letras da palavra inicial, com ou sem sentido. A palavra saber tem 5 letras, então eu tenho uma permutação de 5. Permutação de 5, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20, e 20 vezes 6, 120. Nós temos 120 anagramas. Na questão 23, com as letras da palavra prova, quantos são os anagramas que começam por vogal e quantos são os anagramas que começam e terminam por consoante? Então, veja que na questão 23 nós temos duas perguntas. A primeira é, quantos são os anagramas que começam por vogal? Como são 5 letras a palavra prova, eu gosto de colocar sempre o princípio multiplicativo, quando tem alguma restrição. 5 letras, só que tem que começar por vogal. A vogal pode ser o O ou pode ser o A. O A ou o A são duas possibilidades. Quando eu preencho essa casa, indica que dessas eu já escolhi uma letra. Se das 5 eu já escolhi uma, então aqui no final eu vou ter uma permutação apenas de 4. Permutação de 4, que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou eu posso colocar 2 vezes a permutação de 4, que é a mesma coisa do que eu coloquei aqui assim. Multiplicando, eu tenho 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 2, nós temos 48, não é isso? A segunda pergunta, quantos são os anagramas que começam e terminam por consoante? Então, novamente, eu vou colocar aqui os 5 tracinhos para indicar as 5 letras da palavra prova. Aí, começam e terminam por consoante. As consoantes que eu tenho são o P, o R ou o V. Quer dizer que nessa primeira casa, ou eu uso o P, ou eu uso o R, ou eu uso o V. São 3 opções de uso. Como ele está dando uma restrição, que é começar e terminar por consoante, essas casas eu tenho que preencher primeiro. Se eu já preenchi uma casa, das 3 consoantes, eu já escolhi uma delas. Então, só vão me restar 2 para a última casa. Quando eu preencher essas 2 casas, começar e terminar por consoante, das 5 letras, indica que eu já escolhi 2. Pode ser qualquer uma delas, mas eu já escolhi 2. Então, só vão me restar 3 para preencher aqui, ó. Preenchi 3 casas, das 5, então só me restam 2. Preenchi 4 casas, das 5, só vão me restar 1. Multiplicando 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2 vezes 1 é 4. Então, 9 vezes 4, 36. Quer dizer que são 36 anagramas que começam e terminam por consoante. Questão 24. Quantos são os anagramas da palavra carreira? Veja que a palavra carreira tem letras repetidas. Então, eu posso fazer uma permutação. São 2, 4, 6, 7, 8 letras. 2, 4, 6, 7, 8. Permutação de 8. E eu vejo que tem letras repetidas. Ó, o R repetiu 3 vezes. Então, 3. Aí, eu vou colocando aqui em cima como um lembrete. Como se eu tivesse aqui um lembretezinho que existem letras repetidas e que se eu trocar a posição desse R por esse, vai ficar o mesmo anagrama, não é um novo anagrama. Do mesmo jeito com a letrinha A se repetiu 2 vezes, então 2 também. Quando eu tenho uma permutação com letras repetidas, com elementos repetidos, então eu vou colocar a permutação de 8, que é o total de letras no numerador, que é o 8 fatorial, sobre a permutação de 3 no denominador, que é o 3 fatorial, e a permutação de 2, que é o 2 fatorial. Então, eu faço 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, e 2 fatorial, que é 2 vezes 1. E aí, eu multiplico todo o numerador e todo o denominador e depois divido. Pronto, quando eu multiplicar tudo isso, 8 até chegar no 1, dá 40.320. E dividindo aqui por 12, que dá no numerador, 3.360.
Questão 25. 8 clientes de um banco, dos quais 3 são mulheres, estão na fila única dos caixas. De quantas maneiras as pessoas dessa fila podem se posicionar de modo que as mulheres fiquem sempre juntas? Então, veja, são 8 clientes. É como se eu colocasse aqui, ó, cada tracinho desse representando a posição dos clientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 clientes, dos quais 3 são mulheres. E ele diz que as mulheres têm que estarem sempre juntas. Quando isso acontece, é como se eu contasse essas mulheres sendo apenas uma. Então, aqui sendo uma posição, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter uma permutação de 6. Só que eu preciso observar que essas 3 mulheres que estão sempre juntas, elas podem trocar de posição entre si. Ou seja, são 3. Na primeira casa, pode vir qualquer uma das 3. Na segunda casa, como eu já preenchi a primeira, então pode vir qualquer uma das 2. E aqui pode vir qualquer uma, só uma no caso a posição, então permutação de 3.